Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. Nesse tempo pascal, intensificamos nossa escuta dos relatos da ressurreição e da manifestação do ressuscitado. O evangelho proposto para o terceiro domingo é Lucas, capítulo 24, versos 13 a 35. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito a ele, porém ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Amém. Um texto importantíssimo para a catequese,
para compreender o que é a identidade constitutiva da igreja. Particularmente, os dois elementos que compõem a nossa identidade de fé, nossa Páscoa semanal, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Nos símbolos aqui da palavra da Escritura, pregada e anunciada por Jesus, e do partir o pão. E o correr dos discípulos para encontrar a comunidade reunida. Aqui tem elemento para muito tempo de conversa. Tentemos uma síntese. A grandeza desse texto é uma fonte inesgotável. Primeiro bloco. Os discípulos partem de Jerusalém no primeiro dia da semana, vão na direção de um povoado. Enquanto conversam, discutem pelo caminho, o próprio Jesus se aproxima, começa a caminhar com eles. O texto, esse primeiro bloco, termina dizendo que os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Jesus pergunta: o que ides conversando pelo caminho? Lá na frente, no versículo que trata da partilha do pão, também vai dizer que os discípulos abriram os olhos. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. No versículo 31, a cegueira e a visão aberta, a visão da fé, a partir da instrução da palavra que vai acontecer e do partir o pão. O que ides conversando pelo caminho? Eles dão uma bronca em Jesus e chamam Jesus com o título mais nobre, mais belo título que Deus recebe, o Deus da Bíblia. Tu és o único peregrino em Jerusalém que está por fora do que lá aconteceu. Ele que é o personagem em torno do qual tudo aconteceu, é tratado como um peregrino ignorante, por fora das notícias, que não lê jornal, não escuta rádio e não sabe o que aconteceu em Jerusalém. Não consulta as redes sociais, estás por fora de tudo. E Jesus tranquilo, ressuscitado, como dizem os jovens, de boa, pergunta: o que foi? E eles relatam que esperavam que o profeta Nazareno fosse libertar Israel, mas os chefes e os sumos sacerdotes o mataram pregando na cruz. E passaram 3 dias, a notícia que as mulheres trazem não passa de um susto. Algumas mulheres do nosso grupo, é verdade, foram ao túmulo de madrugada e deram-nos um susto. E aí anunciam a notícia da ressurreição, túmulo vazio, madrugada, elas voltam dizendo que virou um anjo, dizendo que ele ressuscitou, a ele, porém, ninguém viu. Eles chamam essa notícia de susto. Então Jesus ativa a compreensão, dando-lhes um outro susto, chamando-os de sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram e que ele mesmo instruiu. Eles pensam que Jesus é profeta, é pouco que vai restaurar o reino de Israel desse tamanzinho. Ele é Senhor, ele não é profeta, ele é Senhor. Os profetas falaram dele, anunciaram a ele, estavam a serviço do anúncio da chegada e da missão dele. Ele não é profeta, ele é Senhor. A palavra fala dele sobre ele. E começando por Moisés e os profetas, lembra o Tabor, Moisés e Elias, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Chega perto do povoado, Jesus faz de conta, um peregrino bem-humorado. Como é bom isso? Não é bom ter bom humor? Um peregrino bem-humorado faz de conta que vai mais adiante, eles, porém, insistem. Fica conosco, já é tarde, a noite vem chegando. Existe um misto de medo, de estranheza, mas de reconhecimento. Fica conosco. Jesus entra,
tomam um banho, preparam uma ceia, sentam à mesa. Jesus toma o pão, abençoa, parte e distribui, os olhos se abrem. As escamas dos olhos caem e eles o reconhecem. Quando reconhecem, desaparece Jesus e eles dizem: não estava ardendo o nosso coração? Se levantam e com os pés a caminho, corações ardentes, pés a caminho, voltam para Jerusalém correndo e ainda encontram os 11 e dão testemunho dizendo: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. A comunidade anuncia para eles e eles anunciam para a comunidade. Que encontro! Encontro de anúncios. Discípulos que encontraram o ressuscitado, que anuncia para a comunidade realmente a verdade. Ele ressuscitou. E a comunidade e discípulo, intercâmbio do mesmo anúncio. A partir de agora, quer Jesus ressuscitado na sua vida, preste atenção. 5 pistas. Primeiro, a palavra explicada e pregada pela igreja. Segundo, a comunidade reunida ao redor da mesa da Eucaristia. Terceiro, o ardor da missão. Coração ardendo, pés a caminho. Terceiro, a igreja instituída, reunida, coordenada pelo Santo Padre, o Papa, os apóstolos, os bispos. A igreja é o lugar onde você é confirmado na sua experiência com o ressuscitado, e é onde a igreja te dá o conteúdo da fé. Quinto, o anúncio da igreja e do discípulo deve ser o mesmo. Realmente o Senhor ressuscitou. A partir de agora, quer ter Jesus ressuscitado? Anuncie isto, proclame isto. No caminho de Emaús é o caminho de conversão. Do medo à confiança, do desespero à esperança, da tristeza à alegria, da fé isolada à comunhão com a comunidade, com a igreja. Conversão é fonte de ardor no coração, de pés a caminho, de alegria no rosto. Mas conversão é sempre obra de Jesus, o ressuscitado. Uma semana de conversão, de ardor, de pés a caminho, de alegria. Feliz Páscoa. Até a próxima.